Bem, queridos irmãos, quando nós fazemos uma investigação nas profecias, na palavra de Deus, nós percebemos então que nós estamos no fim do fim. E ao lermos aqui até hoje, nesta semana de oração, eu quero considerar aqui o ato culminante desta leitura, desta semana de oração. E a palavra de Deus, quando nós comparamos o espírito de profecia, Apocalipse, Daniel, nós percebemos que nós estamos no final da história desse mundo. E nós não podemos ficar calados. Nós precisamos levar esta mensagem ao mundo. Diante de tanto conhecimento profético que a nossa igreja possui, nós não devemos ficar calados. Mas para levar esta mensagem ao mundo, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ser destemidos. Sabe por quê? Porque essa mensagem, ela vai diretamente contra o mundo, contra a mensagem que o mundo prega. Agora, anote bem o que eu vou dizer para você, irmãos. Jesus não vai voltar. Não pense que Jesus vai voltar. Irmãos, Jesus já está voltando. Todos os sinais proféticos estão anunciando que Jesus está voltando. E nós, como igreja, estamos esperando o cumprimento das profecias. E nós estamos felizes porque Deus está nos avisando. Ele está trazendo sinais, nos alertando, irmãos. Coisas estranhas estão acontecendo nesse mundo, e coisas estão acontecendo embaixo dos nossos olhos e nos bastidores. Enquanto isso, Satanás está distraindo a igreja com outras coisas, com outras diversões, entretenimentos, que nós já lemos inclusive na leitura anterior também, desta semana de oração. E, amados, nós estamos mais perto do fim do que nunca. Estamos mais pertinho da volta de Jesus do que nunca. Mas a questão não é se as profecias estão se cumprindo ou se Jesus está voltando. A questão é se no momento em que estamos vivendo, em que as coisas estão acontecendo embaixo dos nossos olhos, a pergunta é se eu e você, se nós estamos preparados para a volta de Jesus. Você vai se preparar para a volta de Jesus? Talvez você falou, sim, Leandro, eu vou me preparar para a volta de Jesus, mas esse é ainda um problema, porque nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, irmãos. Precisamos viver a cada dia, como se fosse o último dia nesse mundo, viver com toda a intensidade. Irmãos, Jesus disse em Mateus 24, alguns sinais que antecederiam a sua vinda, e ele disse para nós estudar as profecias também de Daniel, e estar atento aos tempos, atento ao tempo em que nós estamos vivendo. Tão logo serão estabelecidas leis que vão confrontar diretamente contra a lei de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás está disputando o jogo da vida pelas almas, e ele sabe o tempo que ele está vivendo, ele sabe que o tempo está curto e que o quarto mandamento da lei de Deus reflete o caráter de Deus. Então, ele quer descaracterizar o caráter de Deus da sua vida. E ele coloca para isso diversões, entretenimentos ou qualquer outra coisa que faça você até mesmo transgredir o sábado, a ponto de achar que o que você está fazendo é normal. Queridos irmãos, mas você pode apressar a volta de Jesus. A gente sabe que para Deus há um tempo determinado para todas as coisas, mas nós podemos aguardar e apressar a volta de Jesus, vivendo como se hoje fosse o último dia na história desse mundo, e sabendo que tudo aqui é passageiro, e que tão logo Jesus virá nas nuvens dos céus, para nos levar, para nos resgatar. E quando nós vivemos nessa intensidade, então nós vamos viver o Evangelho de Jesus, nós vamos ser generosos. Quando nós vivemos nessa intensidade, nós vamos com certeza pregar o Evangelho ao mundo. E a Pena Inspirada diz que o único que não tornou missionário, tornou-se o quê? Traidor de Jesus Cristo. E eu pergunto para você,
Você tem sido um pregador da palavra de Deus? Você tem vivido o evangelho conforme nós lemos aqui? Você tem realmente buscado? Você tem se colocado à disposição da igreja, aos trabalhos da igreja? Queridos, conta uma história, dizem que é real, aconteceu no sul há muito tempo atrás. Um pai chegou até a casa do pastor dizendo: pastor, você pode fazer o culto fúnebre do meu filhinho? E o pastor disse: sim, eu posso, vamos lá. E então chegou o momento do culto e o pastor foi até a casa onde estava acontecendo o velório. E lá estava uma criança pequena, dentro de um caixãozinho branquinho. E o pastor, comovido então com aquela cena, ele chama o pai e pergunta: pai, como foi que isso aconteceu? E o pai então começa a falar: bom, semana passada eu fiz um poço aqui no fundo da minha casa, e aí durante a semana toda, depois choveu e a chuva foi parar agora na quinta-feira à tarde, e na sexta-feira de manhã amanheceu um sol brilhante, e então meus filhos estavam brincando ali em volta daquele poço. E quando chegou a hora do almoço, a mãe vai chamar as crianças para almoçar, para lavar a mão, dar banho, conforme as necessidades. E então, na hora de chamar pelo nenê, que era o filho mais novo, o nenê não estava. E procura pelo nenê, e chama o nenê, e o nenê não responde. Vai para o vizinho do lado esquerdo, do lado direito, e o nenê não responde, o vizinho da frente, e os vizinhos todos se comoveram e foram ajudar a procurar pelo nenê. Enquanto isso, duas pessoas foram até o fundo do terreno. Enquanto isso, um viu: olha lá o nenê no poço. A criança estava se batendo no poço, e aí o outro foi correndo em direção ao poço para salvar a criança. Mas aquele homem, ele era mais grande e forte, segurou o braço dele e disse: não, só as autoridades é que podem fazer isso, tem que chamar o bombeiro, chame o bombeiro. E enquanto isso veio uma outra pessoa e disse: olha lá o menino no poço. E ele foi correndo, e aquele homem grande tentou segurar com o outro braço, disse: não faça isso, irmão, só os bombeiros, chama o bombeiro. E aquele homem disse: que bombeiro, que nada, rapaz, solta. E foi em direção ao poço, mas quando chegou até lá, a criança já tinha morrido. Sabe por quê? Porque só as autoridades é que tinha que salvar aquela criança. Queridos, muitos de nós enquanto igreja pensamos assim também: só as autoridades, eu devolvo o meu dízimo, eu deixo a minha oferta, então o obreiro está sendo pago para isso, o pastor está aqui, tem um estudo bíblico aqui, pastor, vou chamar o meu obreiro, porque o obreiro dá estudo bíblico, porque só as autoridades é que tem que fazer isso. Enquanto isso, a palavra de Deus diz que muitos estão morrendo no lamaçal do pecado. Porque muitos de nós pensamos que só as autoridades é que devem pregar o Evangelho. Queridos, no momento em que você aceitou o Evangelho de Cristo, você é uma autoridade, você é um ministro do Evangelho também. E todos nós temos essa responsabilidade. Logo, logo, Deus virá, Deus há de derramar o seu poder sobre a igreja, e vai derramar o seu poder sobre a igreja de Arthur Alvim, e a igreja de Alvim vai abalar essa nação. Queridos, nós estamos pregando o Evangelho através da internet, nós estamos pregando o Evangelho através das redes de rádio, enfim, dos outros meios de comunicação. E a palavra de Deus diz, nós lemos aqui, que quando o Evangelho alcançar o mundo inteiro, então Jesus virá. Ah, Leandro, então vai demorar, porque o nosso povo é muito pequeno, até o Evangelho ser alcançado no mundo inteiro por nós, vai demorar muito. Eu digo para você, isso não é um problema para Deus. Quer ver uma coisa? Alguém aqui que tem acima de 30 anos de idade, é bem provável que vai lembrar exatamente onde você estava no atentado de 11 de setembro de 2001, é ou não é? Você vai lembrar exatamente onde você estava quando você recebeu a notícia. E olha, hoje não existe mais nada lá, não tem mais prédio, mas dizem que tem lá um lugar bonito, onde as pessoas vão, ali as pessoas têm, de repente alguém aqui já foi até lá, conhece, mas está um memorial, onde você visita aquele local, tem lembrança das pessoas que passaram, que estavam ali, que morreram ali, sapato, pedaço do avião, enfim. Mas naquele mesmo local que tem todos esse, que mostra ali um momento exato onde, quando um avião bateu, e o momento exato quando o outro avião bateu, talvez o irmão Davi tenha visitado lá,
Mas diz que lá tem o quadro onde mostra o tempo entre um avião e o outro, se não me falha a memória, 17 minutos, 8h43 e o outro 9h03, se não me engano. E lá nesse painel mostra que dentro desse período, 2/3 da população mundial estava vendo ou ouvindo a notícia, dentro de 17 minutos, com a tecnologia de 2001. E eu pergunto para você, será que é um problema para Deus abalar o mundo inteiro com a igreja de Arthur Alvim? Com o poder do Espírito Santo agindo na minha vida e na sua vida, irmãos? Se com a tecnologia humana de 2001, que nem o WhatsApp, nem muitas coisas não tinham, nem YouTube eu acho que tinha na época. Queridos, nós estamos a um passo para a volta de Jesus. E a palavra de Deus diz que vai haver um tempo de angústia das nações. E um tempo de angústia para aqueles que alcançaram a salvação e foram selados em Cristo Jesus. E ele vai tentar lembrar do pecado, dos pecados, mas ele não vai ter lembrança porque foram apagados. E ele vai ficar angustiado, mas também vai ter uma angústia para aqueles que não alcançaram a salvação. E Satanás vai acordar, vai despertar ele do sono. E vai dizer, agora o seu tempo acabou, pode levantar. E muitos sairão em busca da palavra de Deus, mas não vão encontrar. Muitos sairão, vão pegar avião, vão pegar helicóptero, carro, metrô, e não vão encontrar a palavra. Não porque a Bíblia não vai estar disponível, mas porque o Espírito Santo de Deus não vai mais estar atuando nesta terra. O Espírito Santo está se retirando gradativamente, irmãos, da terra. Queridos, precisamos aproveitar a oportunidade hoje que nós temos. O Espírito de Deus está se retirando, a porta da graça está se fechando, e ninguém deve deixar aquilo que pode ser feito hoje com questão de salvação. Hoje, agora é o momento oportuno. E você que está aqui nesse momento, se tiver alguém aqui nesta noite que não vai ser salvo, se você vai ser salvo eu não sei, mas se tiver alguém aqui que não vai alcançar a salvação, eu quero dizer uma coisa para você. Tem câmeras aqui que estão filmando mas tem os anjos de Deus que estão registrando esse momento no céu também. E Jesus virá, irmãos, tão logo Jesus virá para nos buscar. E aqueles que estiverem preparados para a volta de Jesus, o anjo de Deus vai segurar na sua mão. E se você tem algum ente querido na sua família que está aguardando essa esperança também, a mesma esperança sua, o anjo de Deus vai chegar até lá, vai pegar no braço e vai haver o maior reencontro da história desse mundo. E vai levar você juntos, todos para o céu. E nós vamos fazer uma viagem de 7 dias. E quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ver um homem bem grande, de 4 metros de altura. E aquele homem vai olhar uma multidão como uma estrela do céu, e ele vai olhar para Jesus e dizer, Senhor, quem são essas pessoas? Senhor, que feridas são estas nas suas mãos? E Jesus então vai olhar para Adão e vai dizer, Adão, essas feridas são feridas com que fui ferido na casa de amigos, da casa de amigos meus. Essa multidão que você está vendo, Adão, são a sua descendência. Queridos, nós vamos passar 1000 anos no céu, e depois nós vamos voltar à cidade santa com o nosso Salvador Jesus Cristo, e a cidade santa vai se assentar sobre o Monte das Oliveiras. E quando a cidade santa se assentar sobre o Monte das Oliveiras, sobre a voz de Jesus, aqueles que não alcançaram a sua salvação, aqueles que se perderam, vão ressuscitar. E sabe o que vai acontecer? Todo olhar vai se centralizar na Nova Jerusalém e no Cristo Salvador e Redentor do universo. E todos aqueles que não alcançaram a salvação, sabe o que eles vão dizer? O grande conflito lá no finalzinho diz assim, eles vão dizer, bendito seja aquele que vem no nome do Senhor. Eles vão dizer isso por amor? Não! Mas a força da verdade vai fazer com que eles falam isso. Queridos, e se tiver alguém aqui que vai estar nesse momento lá, você vai ver esta cena na sua vida,
Porque todos os momentos de oportunidade, todos os momentos que o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, as mudanças que você precisa fazer, e você não aceitou, você não decidiu, esse momento vai passar também na sua vida como um filme. Esse momento que está sendo registrado aqui no dia de hoje, você vai ver, e você vai pensar: por que eu não aceitei a Jesus naquele dia, naquela semana de oração? Tantas coisas importantes foram ditas ali naquela semana de oração. Eu tive a oportunidade de aceitar Jesus e eu rejeitei aquela semana. Por uma coisinha de nada, eu perdi a minha salvação. Queridos irmãos, oxalá que ninguém esteja nesse lado, mas Jesus vai se posicionar, o lado esquerdo, aqueles que não alcançaram a salvação, e do lado direito, na santa cidade, aqueles que foram salvos. E talvez alguém aqui vai ver alguém que você pregou, que você evangelizou, alguém da família que você ama, e você vai ver aquela pessoa do outro lado, e talvez saia lágrimas dos seus olhos. E Jesus então vai dizer para aqueles que estão do lado esquerdo: adeus. E para aqueles que estão do lado direito, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, e não vai haver mais lembrança nem tristeza, porque o mal estará por fim exterminado para sempre. E eu pergunto para você, amigo, e se fosse hoje esta cena, de que lado você vai estar? E se fosse hoje? Queira Deus que todos nós aqui possamos estar do lado direito de Jesus nesse dia. Amém? Agora convido o grupo de louvor para vir aqui à frente cantar o último hino 121, Ó que dia será. Chega